Uma criança de 6 anos estava desaparecida em Socorro. Essa criança foi encontrada ontem, depois da família, depois dos familiares, depois dos amigos, a comunidade toda, depois de todos realizarem essa mobilização pelas redes sociais. Mas tem um mas imenso aqui, ele se estende assim, mas existe a suspeita que ela tenha sido abusada sexualmente. Quem compartilha essa terrível história conosco é a Valéria Santana, que agora sim já está conosco. Que coisa impressionante, hein, Valéria? Essa é a nossa missão em narrar fatos absolutamente inacreditáveis, condenáveis, deploráveis. Seja bem-vinda. Boa tarde, Valéria. São dessas histórias revoltantes, né, Sérgio, que a gente infelizmente tem que compartilhar por aqui. Boa tarde para você e boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. Para poder as pessoas entenderem, veja só, era por volta das 10 horas da manhã de ontem, quando a mãe suspeitou de uma movimentação estranha de um carro na rua onde ela e a família moram, né? Então, o filho mais novo chorou, ela entrou para poder pegar a criança. Quando voltou, a menina de 7 anos de idade já não estava mais em casa. Foi a partir disso aí que a mãe, desesperada, chamou a comunidade, avisou a polícia e também o Conselho Tutelar. Ítalo Gutenberg é conselheiro tutelar aqui do Fernando Collor. Ele foi o primeiro a ser avisado de toda essa história, então ele que vai contar para a gente mais detalhes do desespero dessa mãe com essa menina de 7 anos de idade que sumiu, né, Ítalo? Exatamente. Ontem, por volta das 14 horas, nós recebemos a genitora, né, a qual registrou o boletim de ocorrência na DAGV, primeiramente, e compareceu à sede do Conselho Tutelar para registrar a denúncia também. Né? Ela informou que, por volta de 9h55 da manhã, ela viu um movimento estranho de um veículo transitando para cima e para baixo, né, na rua, na via, e ela escutou o choro do seu filho, recém-nascido, e entrou para pegar o bebê. E, ao voltar, a criança já tinha desaparecido, isso já era 10 horas da manhã. E a criança, ela reapareceu. Não foram os policiais, não foi o Conselho Tutelar, não foi a comunidade. A criança simplesmente foi devolvida pelo suspeito. Exato. O Conselho Tutelar foi acionado, né, a Polícia Militar, a DAGV, né, começaram as buscas. O Conselho Tutelar se prontificou em fazer também as buscas para poder localizar a infante, mas nós não logramos êxito. E por volta das 18 horas de ontem, a criança reapareceu. Agora, Sérgio, nós vamos aos relatos, né, de acordo com o que a criança contou para o Conselho Tutelar, para os policiais e também para os pais, do que aconteceu durante este período, entre as 10 horas da manhã e por volta das 7 horas da noite, quando ela voltou para casa. A criança voltou aparentemente em bom estado ou a criança tinha sinais de agressão ou de abuso, por exemplo? Então, segundo a família, segundo o genitor, a criança apareceu dopada, né, sob efeito de algum medicamento, suposto medicamento, e ela tinha sinais de violência na cabeça, né, segundo a família, e foi encaminhada ao hospital pela família para fazer os procedimentos. A criança também informou que ela foi levada para uma casa, Sérgio. Nesta casa havia outra criança e na hora de ir embora, o suspeito, né, trocou a roupa dessas duas crianças. Essa outra criança que estava lá nesta casa, a polícia ainda não tem informação se é filha do suposto, né, suspeito, se é uma outra criança que também tinha sido levada por este homem, e a polícia está investigando justamente esse caso. Ou seja, a criança chegou com outra roupa. Exatamente. Então, a gente esperava, né, que a polícia militar ela encontrasse a criança, a polícia civil, até o próprio Conselho Tutelar, né, porque nós saímos em busca, mas não logramos êxito. E a criança reapareceu, né, provavelmente no mesmo local em que foi levada, né, por esse criminoso. E, segundo relatos da própria genitora,
a uma rádio, ela informou que a criança só deu esses detalhes, né? Em que estava em uma casa e que nessa casa existia outra criança que aparentava ter a mesma idade dela, né? E aí ela não retornou para casa com a mesma roupa que saiu. Ela retornou para casa com uma roupa diversa. Ítalo, muito obrigada por suas informações. Então, a gente continua acompanhando, né, Sérgio, todo este caso. Inclusive, neste momento, a mãe e a criança, uma menina de 7 anos, estão no ML para poder realizar o exame de corpo de delito. E a gente vai acompanhar toda essa história, Sérgio, que é revoltante. Revoltante. Vamos acompanhar, né, a Central Atalaia de Jornalismo o tempo todo. Nós teremos toda essa história, todo o desenrolar dela. Muito obrigado, Valéria. Muito obrigado, conselheiro tutelar. E o conselheiro disse exatamente o seguinte, ele referiu-se ao criminoso. E aí, interessante, eu ouvi alguns áudios durante a manhã. Eu estou sabendo de alguns detalhes relacionados a esse caso, mas como jornalista, veterano que sou, eu vou aguardar também. Vamos aguardar para que isso possa ser confirmado pela própria polícia, pela própria investigação. Agora, um comentário só. Eu sou pai. Eu sou pai de uma moça maravilhosa. Ela foi uma menina extraordinária. Eu fico muito preocupado com isso tudo que está acontecendo e tem acontecido de maneira muito repetida. Você observa, a todo momento isso tem acontecido. Esse tipo de abuso, esse tipo de tarado, esse tipo de verdadeiro excremento humano, esse tipo de lixo, mas lixo não reciclável, isso tem que ser extirpado da sociedade. Isso não pode conviver com sociedade. Isso não tem a menor capacidade. Eu estou falando isso porque não é ser humano. Isso não é homo sapiens, isso não é gente, isso é lixo não reciclável, repito. Isso tem que ser retirado imediatamente do convívio. É um negócio impressionante isso. A tamanha brutalidade, a tamanha violência praticada contra nossas crianças e, lamentavelmente, isso tem acontecido com uma frequência inacreditável. Temos que rever conceitos, temos que entender o que está acontecendo e essa proliferação desses tarados sexuais, dessas bestas feras que, lamentavelmente, estão muito próximas de nós. O pior de tudo, estão cada vez mais próximas de nós e nos seios, inclusive, das nossas famílias. É impressionante. Toma muito cuidado, pai. Toma muito cuidado, mãe.